Picada de aranha é perigosa ou não? No Brasil existem milhares de espécies de aranhas. Todo mundo já viu aranha, todas as casas praticamente têm, que seja num cantinho. Mas só 3 espécies praticamente, em resumo, né, tirando algumas pequenas exceções em alguns estados, só essas 3 espécies que têm importância médica, que podem causar grande dano para o ser humano. Então, são as 3 principais que a gente precisa se preocupar. Essas aranhas que a gente encontra em casa, com as pernas muito fininhas e compridas, essas não causam dano nenhum para a gente. Elas, inclusive, ajudam no combate a insetos menores do que elas, como mosquitos. A primeira aranha de que eu vou falar é a famosa aranha armadeira. E por que ela chama armadeira? Olha a foto. É isso que acontece quando ela é ameaçada. Ela se levanta e se apoia nas patas traseiras, estica algumas das patas dianteiras. Com isso, ela aumenta o seu tamanho relativo, tentando passar a impressão de agressividade e de medo. E ela, inclusive, consegue dar grandes saltos proporcionais, claro, ao tamanho dela. E ela pica e tem veneno que pode causar algum dano para o ser humano. A picada da aranha armadeira é muito dolorosa, mas na grande maioria das vezes não causa grandes danos. 1% praticamente das picadas que é causada por ela leva a pessoa a quadros graves, como queda grave da pressão arterial, parada cardíaca, arritmia cardíaca, grandes complicações, mas felizmente é uma parcela muito pequena. Pelo tamanho dela, 10 a 15 centímetros, ela é de fácil reconhecimento, então a gente consegue escapar dela com facilidade. Outra aranha que causa grande perigo para a gente é a também famosa viúva negra. Não, editor, nessa aí não. Ela é uma aranha muito pequena, de 1 a 2 centímetros, mas ela tem uma característica muito específica. Na barriga dela, ela tem um desenho avermelhado, semelhante a uma ampulheta. A picada dela também é dolorosa, mas costuma causar quadros mais graves do que a aranha armadeira que eu falei anteriormente. Por ser dolorosa, normalmente é perceptível logo de cara quando a pessoa sofre a picada, e além da dor, também causa alterações do sistema nervoso, como eu falei, para a armadeira, arritmia, queda da pressão muito grave, que a gente chama de choque, além de alterações sensitivas, salivação intensa e algumas outras manifestações. Não existe soro ainda contra ela, e o tratamento é o que a gente chama de suporte, tratamento para dor, tratamento dos sintomas que forem aparecendo. E a aranha mais perigosa que tem no Brasil é a aranha marrom, cujo nome científico é Loxosceles. Essa aranha tem algumas particularidades. Primeiro, é muito pequena, 2, 3 centímetros. Segundo, que é uma particularidade e torna sua ação um tanto quanto traiçoeira, causa pouquíssima dor, ou às vezes nem dor causa. Terceira particularidade, as suas manifestações demoram algumas horas para aparecer, às vezes 12, 24 horas para aparecer. Com isso, a pessoa não consegue relacionar a manifestação que ela está tendo com uma picada de aranha, inclusive porque a manifestação não é específica. Pode ser uma lesão na pele, começa a pele ficar vermelha, depois ficar branqueada pelo meio, vai ter uma necrose da região, ou porque a pessoa começa a ter um quadro infeccioso grave, semelhante a um quadro infeccioso grave, evolui muito rápido e muitas vezes causa morte mesmo da pessoa. Felizmente, a gente não tem essa aranha em todas as regiões do Brasil. Ela tem um predomínio muito maior na região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Nesses lugares é preciso que haja mais campanhas para que as pessoas tenham conhecimento desse tipo de aranha e procurem em casa. O comum de acontecer, ela está dentro de um sapato, dentro de uma roupa, a pessoa veste, a hora que esmaga a aranha, né, a hora que ela sente o contato, ela pica a pessoa. Como não tem dor, demora para perceber. Demorando para perceber a alteração, demorando para o médico determinar que realmente foi uma picada de Loxosceles, demora muito o tratamento. Infelizmente, isso pode ser fatal. A tarântula, que é muito famosa pelo seu aspecto característico, não tem nenhum veneno. Aqueles pelos dela, ela consegue causar alguma irritação da pele, mas nada de grave. Assim como a que a gente chama de aranha caranguejeira, que é aquela aranha de jardim, que é um pouco mais esticada e a gente encontra muito na grama, né? Mesmo dentro da cidade, ela também não causa nenhum dano grave para a gente.
E o que fazer se for picado por uma aranha? Não espere virar Homem-Aranha. Vá ao hospital. Se possível, leve a aranha morta ou tire uma foto com boa resolução para a gente poder fazer o reconhecimento e vá ao pronto-socorro de imediato. A gente vai avaliar a pessoa, avaliar o acidente, saber qual aranha que foi, se possível, e dar o soro, se for necessário, fazer o tratamento de suporte conforme a necessidade.